Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal conservador falando de um Brasil que já decolou. Eu sou Kleber Salgado, falo da cidade de Itanguá, no Rio de Janeiro. E quero dar as boas-vindas a você que nos assiste a partir de agora. Antes de mais nada, gostaria de reforçar a recomendação que tenho feito para que você que é conservador e que está alinhado com o pensamento conservador, que assista o canal Conhecendo os Dois Lados da Moeda. É um canal que vai mostrar tudo que está sendo feito pelo governo federal a despeito da pandemia e tudo que a mídia podre jamais vai mostrar. Então, gostaria de deixar mais uma vez essa recomendação. E essa semana que passou foi uma semana recheada de assuntos que nos interessam muito. Primeiramente, a delação do doleiro dos doleiros, falando sobre a Rede Globo, o Globo Lixo. 1 bilhão e 700 milhões de propina que foram dadas por esse doleiro dos doleiros, Dario Messer, aos irmãos Marinho, à Rede Globo. Eles não falam nada, ficaram calados, e nós sabemos muito bem que, além de perder muita audiência, inclusive o futebol, eles estão arriscados também a perderem a concessão. Então fica aí o registro, 1 ano e 8 meses de governo federal sem corrupção e a Globo perseguindo o governo federal o tempo inteiro, os conservadores o tempo inteiro, e com esse rachadão, que estão chamando de rachadinha, mas que na realidade é um rachadão, 1 bilhão e 700 milhões. Fica aí o registro, para você que não viu, para você que ainda não tomou conhecimento. E nós vamos falar também do STF nessa oportunidade. E o ministro Marco Aurélio Mello, num pronunciamento, numa entrevista que ele deu à imprensa gaúcha, ele deixou transparecer o seguinte: olha o que diz o ministro a respeito do STF, abre aspas. Como já disse em sessão do caso da Agência Brasileira de Inteligência, o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio e não sei qual será o limite. Então, vê-se aqui numa lampejo de lucidez que o ministro está em desacordo com o que está acontecendo lá. Ele já tinha se posicionado contra o Alexandre de Moraes, naquele inquérito inconstitucional, dizendo que era um inquérito do fim do mundo, que já nascia morto, era morto. E nós entendemos há muito que a esquerda está querendo governar através do STF. Isso é líquido e certo que eles estão querendo fazer. E aí contam com a aquiescência de ministros que fazem parte do mesmo rolo, da mesma quadrilha. Isso fica patente quando a gente olha o ministro Fachin querer empurrar a goela abaixo da sociedade, algo inconstitucional também. Não consta na Constituição abuso do poder religioso. E ele quis de todas as formas implementar isso lá no TSE, onde ele também faz parte. Mas perdeu, 6-1. Dos 7 ministros, ele foi uma voz solitária a favor disso. Não sei quanto tempo ele ainda vai tentar contra, principalmente os cristãos, porque o alvo dele são os cristãos. Então não sei até quando ele vai tentar isso. E mais uma coisa, ele teve a capacidade de declarar, como foi já advogado do PT, foi militante do PT, fez campanha para Dilma, fez campanha, dizer que seria saudável que o ladrão de 9 dedos tivesse participado das eleições de 2018, porque isso era benéfico, saudável para a democracia, onde um ladrão condenado por colegiado
é saudável para a democracia? É saudável para ficar encarcerado, se esse for o caso. E ó, um aviso. Estão tentando botar a suspeição do Moro nessas condenações do Lula. Então, seu Faquinho, o senhor, se cair na sua mão resolver algum problema sobre o Nove Dedos, se declare impedido, porque o senhor já deixou claro que se bater na sua mão, o senhor será a favor dele. E aí vem o Barroso. O Barroso que deu uma declaração dizendo que o conservadorismo o incomoda. Então, seu Barroso, a mesma coisa. Quando bater um processo de um conservador na sua mão, se declare impedido e passe para outro ministro, porque o senhor já tem o seu juízo de valor, como o Fachin tem a respeito do Lula, o senhor tem a respeito dos conservadores. Então se declare impedido de julgar esses casos. Por quê? O senhor tem a capacidade de falar isso depois de fazer uma live com um pedófilo, que não gosta de ser chamado de pedófilo, mas na realidade é um pedófilo, é um erotizador de crianças. Então, vejo tanto um como o outro, já fizeram juízo de valor a respeito do que pensam e são julgadores. Então, a gente já viu aí o Gilmar soltando barata, que a filha é a filha de casamento dele, e dando canetada e soltando barata mais de uma vez, né? E falar do Gilmar Mendes, depois de ele dizer que o Exército se associou a genocidas e chamando indiretamente o presidente de um genocida, ele agora tem a capacidade de fazer uma live como o outro, né? Fez com pedófilo e agora fez com terrorista e invasor de terras. Aonde vai parar o STF desse jeito? Eu não entendo. Em lugar nenhum do mundo a Suprema Corte faz isso. Ministros da Suprema Corte, eles são até muito discretos naquilo que faz, nem se vê falar disso. Os daqui fazem live, os daqui militam politicamente, os daqui defendem seus interesses, os daqui defendem suas ideologias quando deveriam julgar. E os processos que estão empilhados há anos para ser julgados, estão lá e vão sendo procrastinados lá, deixando para lá e não se julga nada. E depois querem respeito do povo. O povo respeita o STF, mas não respeita os ministros que estão lá não. É muito difícil respeitar. Agora, o Celso de Mello pediu licença para tratamento de saúde. Eu acredito que seja uma ida sem volta, porque em 1º de novembro ele se aposenta. E aí vem um detalhe muito importante que parece que isso daí veio a calhar. Ele faz parte de uma turma de 5 ministros para julgar a suspeição do Moro. Eles saindo ficaram 4. Se esse resultado de votação der 2-2, o Lula está absolvido. Estão cancelados os processos do Moro. E aí vem uma pergunta, como é que vai se cancelar? Como é que se vai excluir esses processos do Nove Dedos se ele também foi julgado por um colegiado do 4º TRF? Então esses ministros também estão em suspeição. Por quê? Porque não foi só a primeira instância, a segunda também condenou. Então a gente tem que estar de olho nesse STF e como vai ser a indicação do presidente para o próximo, que vai ocupar o lugar do Celso de Mello e que o presidente vai ter dificuldade de nomear alguém, porque o Senado vai botar muitos problemas em quem o presidente indicar. E falando do Senado, o Senado ele deu um tiro no pé quando rompeu um acordo que tinha feito com o governo para os valores de toda a verba da pandemia, que até o final do ano que vem, 2021, não tivesse aumento de funcionalismo. Rompeu o acordo, esse sem vergonha do Alcolumbre rompeu o acordo e derrubou o veto do artigo 17, que era justamente que falava sobre isso. Só que a Câmara teve mais um lampejo aí, não sei qual o interesse que teve também de manter esse veto e ir contra o Senado, porque eles sempre fazem alguma coisa com algum interesse, não sei qual o interesse, mas ele manteve o veto e pelo menos não ficou tão ruim, não ficou tão ruim o Congresso nessa situação, porque se o Senado traiu, a Câmara foi contra o próprio Senado. E olha que Alcolumbre e o Nhonho, esses dois aí, são farinha do mesmo saco. Agora, pelo menos,
isso daí ficou resolvido. O veto foi mantido e não vai ter aumento. Eu sou funcionário público aposentado e acho que era injusto que numa pandemia, quem tem o seu salário garantido, entre aspas, garantido, né? No final do mês, no seu contra-cheque, contra aqueles que perderam seus empregos, contra aqueles que tiveram o salário reduzido, contra aqueles que estão na maior dificuldade. E aí, fazer essa discriminação, isso é uma discriminação. Então, já que alguém vai fazer sacrifício, como a maioria do povo está fazendo, o funcionalismo também tem que fazer. E o Congresso tinha que também fazer. Abrir mão do seu fundão eleitoral, abrir mão de parte dos seus penduricários que tem lá, o Poder Judiciário a mesma coisa, mas eles não fazem isso não. Mas deveria fazer, para dar exemplo. Então, pelo menos o Congresso, nesse caso aqui, não deu uma bola fora não. Agora, se a gente for falar de comunista sendo comunista, o governador do Maranhão é do PCdoB, então ele já se declarou comunista, graças a Deus, ainda disse graças a Deus, beleza. Ele é comunista, faça bom proveito. Agora, é muita cara de pau, um sujeito, governador de um estado, em plena pandemia, queria gastar quase 2 milhões de reais para fazer cabines individuais para presos terem seus momentos de intimidade, visita íntima. É muita cara de pau. Tanta coisa por ser feito, a saúde aí do jeito que está, o Estado quebrado, mas 2 milhões para fazer cabines para visita íntima para os presos. Eu creio, é o meu pensamento, é a minha opinião, que ele já está preparando lugar para ele e para sua quadrilha. Porque o dia que for preso, ele pelo menos tem um lugar para receber lá a parceirada dele. Então, mas isso é uma cara de pau e deixa o resto do país olhando para uma situação dessa e vendo os que querem governar, continuar governando esse país. Voltar tudo o que era décadas atrás. É muito complicado isso, aturar esse tipo de coisa. E ainda mais que esse cidadão aí não é muito confiável naquilo que ele faz. Falando do consórcio do Nordeste são os 9 estados nordestinos que fazem parte de um consórcio para fazer suas despesas, que foi fundada lá em março do ano passado e teve um escritório transferido para Brasília em fevereiro desse ano, e para tratar da Covid-19. Então eles fizeram uma parceria, 9 governadores, todos oposição ao governo federal, e gastaram 49 milhões em respiradores que não receberam até hoje e que o dinheiro também não foi devolvido. Então é muito difícil a gente conviver com uma situação dessa, onde o povo está sofrendo e as pessoas estão desviando dinheiro de todas as formas. 1 ano e 8 meses, sem nenhum anúncio de corrupção no governo federal, ministérios, nada disso. Mas os estados, né, a gente sabe aí, Rio, São Paulo, e esses do Nordeste, todos enfiaram até o pescoço com desvio de verba, hospitais de campanha, uma porção de coisas que eles fizeram por aí e que vão responder, e que como responderam no Mensalão, no Petrolão, agora vão responder no Covidão. É tudo porque é muito dinheiro que eles roubam mesmo. Então entendemos que o governador da Bahia, que é presidente desse consórcio, está mais sujo do que pau de galinheiro. Ele, a sujeira só, né? E agora, espero que ele esteja preso em breve junto com todos aqueles que desviaram. Vamos ver se mês que vem muda o presidente do Supremo, vai ser o ministro Luiz Fux, esse é o magistrado de carreira. Vamos ver se ele, pelo menos, começa a melhorar o aspecto do STF, e o próximo que entrar no lugar do ministro Celso de Mello colabora com isso, né? E para terminar, a gente tem que ficar de olho nos resultados do estouro da tubulação que aconteceu lá no Ceará. Muito estranho essa tubulação ter rompido. Eu andei vendo alguns vídeos, vários vídeos, que mostram algum tipo de erosão que não era para ter, porque o negócio é novo.
e parece que foi feito proposital. A gente não tem prova, não pode falar sobre isso, mas vamos ficar de olho para ver se realmente essa apuração vai levar a uma sabotagem. Se for uma sabotagem, é mais uma canalice para ser cobrada e botar na cadeia quem sabotou o próprio povo da sua cidade lá. 2.000 pessoas hoje que começaram a voltar para casa. Ficaram desabrigadas no final de semana. Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas, porque esses caras que se dizem comunistas, mas vivem em baile, vivem em hotéis caros, como iates, Copacabana Palace, esses comunistas aí, caviar, como o pessoal fala, eles estão com dinheiro, um bolso cheio de dinheiro. Agora, infelizmente, para sabotar o governo federal, não custa. E só para terminar, para esses jornalistas de meia pataca, uma pergunta, principalmente da Globo Lixo, é diretamente para o da Globo Lixo. Globo Lixo, quando é que vocês vão dizer qual o percentual que receberam dos 1 bilhão e 700 milhões da propina do doleiro dos doleiros? Quanto cada jornalista levou? Porque vocês estão tão imbuídos em bater no presidente e agora tem um aí que está se doendo porque foi falar bobagem, foi militar, e eu não acredito nem que ele seja um jornalista mesmo. Parece mais um militante de esquerda, né? Falou bobagem, ouviu o que não queria, porque sabe que falou besteira. Agora, se o Queiroz depositou alguma coisa na conta da primeira-dama, tem que ver o que vai ser feito. O COAF está aí para isso. O Ministério Público está aí para isso. E já estão investigando isso. Agora, quem investiga 1 bilhão e 700 milhões que vocês receberam do Dario Messer? E cada jornalista desse aí deve ter recebido uma fatiazinha disso aí para estar tão imbuído em defender essa ladroagem toda. Já que vocês, a maioria de vocês não são CLT, são PJ. Nenhum de vocês, a maioria de vocês são pessoas que recebem como pessoa jurídica para pagar menos impostos. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, vocês são tão canalhas quanto os marinhos que receberam esse dinheiro. E, logicamente, se eles receberam, vocês também devem ter tido uma partezinha nisso aí, né? Então, só para deixar bem claro, o meu vídeo, como eu já disse, eu não tenho nenhuma estrutura de estúdio. É caseiro e é para informar aqueles que me seguem no Facebook, tem no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, né? E no YouTube com esses vídeos. E que vocês deem aí o seu like, compartilhem esse vídeo, quem vocês acham que podem ver esse vídeo para ficar esclarecido. Que é para não ficar na ignorância, ouvindo coisas, né? Esse vídeo mesmo, que o presidente disse que o cara merecia um soco na boca, se você ver o vídeo original, você vai ver que a pergunta que o cara faz é: quando é que sua filha vai lhe visitar no presídio? Depois ele faz uma pergunta sobre o Queiroz, mas antes ele diz lá: quando é que a sua filha vai lhe visitar no presídio? Ou seja, já não basta o vereador aí que vazou um áudio dizendo que gostaria de matar o presidente, que uma faca de 10 polegadas resolveria o problema que o Adélio não resolveu. A gente está vivendo isso. E o gabinete do ódio é o conservador. O antidemocrático é o conservador. Os antifas não. Os que se dizem antifas não. Eles são democratas. Quebram tudo, se vestem de preto, queimam a bandeira do Brasil. Então, isso que nós estamos vivendo. Passem para as pessoas que têm na sua rede de Facebook, de WhatsApp, vá divulgando para que eles saibam o que está acontecendo. Porque esse vídeo é para mostrar para aqueles que têm pouco acesso à mídia tradicional, que só fala mentira, que nem o Gabeira falou esses dias aí, que o PT 80% é mentira e 20% é malandragem. E ele é ex-petista. Então, para que fique bem claro para as pessoas que até a pandemia nós fomos enganados. Até na pandemia. Então,
dá o seu like lá, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que deve ver isso aí. Pode ser até de esquerda. Se não gostar, deleta. Quem é de esquerda, deleta. Quem é conservador vai ficar informado das coisas que estão acontecendo. Então, que Deus abençoe você que está assistindo, Deus abençoe sua família, a nossa nação, o nosso presidente, e livre o nosso presidente dessas investidas malignas que têm se levantado diariamente contra ele. Então, uma boa noite a todos e que Deus possa nos abençoar.